Olha ela. Nossa, toda linda. Bem blogueira, né? Bem blogueira, acorda pronta. Obrigado. Tava até no aniversário, né? Não dá descanso. Mas gratidão, Laura, só falando que tô fazendo 18 anos hoje, tá? Então, obrigado. Boa tarde, gente. Primeiramente, eu gostaria de perguntar: é hoje o aniversário de Cauê? É? Eu me esqueci, eu vi a mensagem, mas eu me esqueci. Olha, isso porque Então, ainda jogo. primeiramente, Isso porque ainda jogo no grupo, tipo, pra não esquecer do meu aniversário, as pessoas esquecem. Eu vou falar isso direto pro André, tá? Ave Maria. Mas, primeiramente, parabéns, Cauê, pelos 18 anos. E vamos lá com a preparação do ambiente com um poema do livro Notas Celestes. Não é esse? Espero que seja. Ciência, filosofia e religião. O espiritismo ainda é pouco conhecido, mesmo quando aprovado e enaltecido, tem muitos que o louvam ou o criticam, mas poucos o conhecem e o praticam. Há quem o veja como seita, cheio de mistério e conduta suspeita, com sacerdotes consultores de espíritos para em rituais resolverem conflitos. Espiritismo é ciência, filosofia e religião, havendo neste tripé perfeita união. É ciência que estuda dos espíritos a natureza, bem como sua origem e destino com clareza. Como ciência, comprova à luz da razão a verdade, de coisas incompreendidas e com autenticidade. Procedendo sempre como as ciências positivas, estuda os fenômenos mediúnicos e suas perspectivas, demonstrando não haver o sobrenatural, tudo decorrendo de um processo natural, e pelo uso da metodologia experimental, fez Kardec do Espiritismo ciência fundamental. É filosofia porque responde questionamento, que há muito estava sem entendimento. Analisa a criação divina e o porquê do homem, e outras dúvidas que há muito nos consomem. Esclarece o que faço no mundo, bem como de onde sou oriundo, para onde irei depois da morte, e qual será a minha sorte. Traz grande interpretação da vida, uma filosofia a ser por nós vivida.
Ensina a ser Ensina a ser o autoconhecimento para a evolução nobre instrumento. É também religião, ligando o homem a Deus, para que da sua imperfeição dê a Deus. A moral espírita é sinônimo de ética, regulando conduta ainda antiética. Objetiva a transformação moral da criatura, revive os ensinamentos do mestre sem tortura. Faz da simplicidade, pureza e amor, sentimentos que curam a nossa dor. Trata da consequência moral dos fatos, trata da consciência moral dos fatos, do uso do livre-arbítrio em nossos atos. Da lei, causa e efeito somos escravos, não fiquemos com isso estupefatos. Façamos da caridade a nossa bandeira, e não da vida infeliz brincadeira. Restauremos em nós o Evangelho, e daremos a Deus ao homem velho. E neste triângulo de forças espirituais, trabalha o Espiritismo questões atuais. Ajuda os homens a serem irmãos e iguais, alcançando um dia os eternos valores morais. Boa tarde, gente. Vamos então fechar os nossos olhos, serenar nossos pensamentos a Deus, a espiritualidade maior, pedir as bênçãos necessárias para que esse estudo ocorra da melhor maneira possível, que possamos sair daqui melhor do que entramos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja. E bota questionador nisso, viu, amiga? Nossa Senhora. Tanto é que o livro dos Espíritos é só pergunta, o livro dos Médiuns também temos perguntas, e nos outros livros também a gente tem ali ambientes literários, né, onde a gente vai ser constantemente indagado e perguntado sobre a vida e as causas da vida. Bom, primeiro, muito obrigado a Laura e Livânia, que as duas me ligaram juntas. Foi lindas. Eu estava no supermercado. Amiga, eu só queria te falar uma coisa, porque eu que dei ideia do seu nome também, tá? Tá vendo? O Cauê também participou da Peraltice, tá vendo? Enfim, mas agradecer aos três, a espiritualidade também, por essa oportunidade que a gente está tendo, e como a gente sempre diz, a gente vai tentar aqui expressar um pouco das nossas reflexões e tentar, né, por minha parte, atrapalhar o mínimo possível a espiritualidade.
para que a mensagem que é importante, que é dos espíritos amigos e é dos nossos grandes mestres, que ela seja sentida nos nossos corações nesse momento. O que eu vou trazer aqui para vocês é um conteúdo que já foi elaborado, é um conteúdo que já existe, que a gente tem acesso há muito tempo. O que é necessário é pegar, fazer uma leitura introspectiva, perguntar para a gente, dentro da nossa alma, que isso representa para a gente, o que a doutrina dos espíritos na nossa vida representa para a gente, né? Então, o conteúdo está disponível, está disposto aí, e basta a gente fazer a nossa imersão, nosso mergulho pessoal nessas expressões de consolação e de esclarecimento que a doutrina espírita vai nos oferecer. Bom, como a Laura bem disse, eu sou o André, falo aqui de Lavras, terra de Dona Ivone Amaral, queridíssima. Moro no estado de Minas Gerais. Aqui em Lavras eu faço parte do Grupo Espírita Allan Kardec, sou evangelizador da mocidade aqui também, e também participo dos grupos de estudo da mediunidade dessa mesma casa espírita. E, aproveitando essa apresentação sobre a casa espírita, né, eu quero trazer um relato para vocês. Lembrando, sempre que, estamos com 16 pessoas, 17 agora, Tati Brandão, bem-vinda aí, amiga. Lembrando que a qualquer momento, vocês têm completa liberdade de interagir, comentar, dizer sobre, tá? E, vai ser importante para a gente aqui hoje ter bastante participação de vocês. Vocês vão entender por que já, mas eu vou trazer aqui agora um relato. Quando estávamos fazendo os estudos presenciais da mocidade, que saudade, aliás, chegou um dia, a gente na mocidade, a nossa turma é muito curiosa, muito querida, acima de tudo. Nós temos jovens que são jovens há mais tempo, né? Eu sou um deles, apesar de ser evangelizador. Mas a gente tem jovem que já está na faculdade, né, e tudo mais, e a gente também tem jovem que é egresso, ou seja, está vindo da evangelização espírita. Para aquele jovem há mais tempo, né, seus 25 a 30 anos, ele já está acostumado, um pouco mais acostumado com o ambiente de casa espírita, com o estudo da doutrina espírita, com uma família espírita. Então, essa pessoa, ela vai ali no centro espírita, querendo também ver os amigos, estudar a doutrina espírita e fazer isso espontaneamente. Ok. Agora, a gente também recebe uma galera, essa casa espírita que eu participo, eu acho que foi um verdadeiro presente da espiritualidade, porque eu já participei de diversas casas espíritas na vida, e eu peguei o grupo mais introvertido que eu já trabalhei. Introvertido quer dizer, é tímido mesmo. É um grupo tímido mesmo, que a gente tem que fazer quase um teatro, assim, né, na mocidade, para a gente conseguir interação com eles, para eles conseguirem se soltar, uma coisa espetacular, né? Que a equipe de evangelizadores estava fazendo quando a gente estava tendo a reunião na mocidade. Deus quiser, em 2022 estaremos todos juntos de novo. Mas a experiência que eu quero contar é a seguinte: a gente chegou em alguns jovens, mais novos principalmente, e perguntamos, indagamos aos jovens. Pergunta uma coisa. Você sabe por que você está aqui? Antônio, você liberou o áudio? Quer falar alguma coisa? Não. Tranquilo. Então, perguntei ao jovem, por que você está aqui, você sabe? A gente queria levar uma reflexão do ponto de vista existencial da vida. Por que ele está ali? É uma coisa meio ousada para a gente fazer com o jovem ali dos seus 13, 15 anos. Mas a gente já começa com uma reflexão sobre isso. E assim, naquela sinceridade habitual de jovem, chegou para mim e falou assim, prestem bem atenção, a profundidade da resposta desse jovem. Ele chegou, vou olhar para a câmera, ele chegou para mim e falou assim, estou aqui porque o meu pai mandou eu vir. Ou seja, o pai e a mãe dele dentro de casa obrigou ele a estar na mocidade. Do contrário, ele não teria nenhum interesse em estar lá dentro. E foi o primeiro jovem que a gente fez essa indagação a ele. Os jovens de 12 a 15 anos depois falaram a mesma coisa.
fizeram um coro com ele, eu também estou aqui porque minha mãe e meu pai me mandaram eu estar aqui. Ou seja, eles tinham ainda uma dificuldade de perceber um pouco a doutrina espírita, porque eles queriam fazer coisas de jovem. Tá em casa, jogando videogame, jogando bola com os amigos, soltando pipa, andando a cavalo, indo para a fazenda, indo na roça, e por aí vai. A reflexão espiritual para eles ainda era algo muito exótico, muito diferente, e não era o foco deles naquele momento, né? Que é muito habitual que eu seja. Mas, com o tempo, o que acontece? A gente vai desenvolvendo um ambiente de fraternidade, de afetividade dentro da mocidade espírita. E o jovem que nos falou, tô indo porque minha mãe e meu pai estão me mandando vir. Falou assim, olha, eu comecei a vir porque eu quero, que esquisito isso, né? Falou assim, uai, a ideia era essa. Mas é aí que a gente vai começar a entrar dentro do nosso estudo. Entre a perspectiva que a gente não quer, ou seja, eu conheço a doutrina espírita, tenho conhecimento da doutrina espírita, mas eu ainda tenho dificuldades de viver a doutrina espírita. E quando a gente vai pensar nisso, é muito interessante, porque a inquietação que aquele jovem de 12 a 15 anos tem, muitas vezes a gente, em um nível um pouco menor, a gente tem também. Quando a gente vai perguntar, você se considera aquele espírita que aparece lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? O espírita que é o homem de bem, a figura do homem de bem? Eu desconheço um espírita no Brasil que vai falar, sim, eu sou homem de bem, sim, eu sou o espírita, o homem de bem e tudo mais, consigo preencher todos os requisitos para me considerar um espírita, né? Às vezes a gente não observa a profundidade do que esses jovens estão nos falando na mocidade. E a gente tem que levar isso para uma esfera bem refletida, porque senão a gente vai achar que eles estão exclusivamente nos menosprezando e não se convidando ali a aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui um pouquinho hoje. Que o tema que a Laura, né, nos solicitou aqui a trabalhar, Espiritismo como filosofia de vida. É curioso, né? Essas duas palavras, filosofia e vida. Eu preparei um slide aqui para introduzir o tema para nós. Pessoal, mais uma vez, se alguém quiser comentar, tem comentários aqui, eu não estou vendo, a Laura colocou que usa roupas, ok. Se alguém quiser comentar, participar, fiquem à vontade, que mais para frente nós vamos precisar da participação de vocês, tá bom? Vamos lá então, deixa eu fazer a apresentação aqui. Chegou aí para todo mundo? Vou abrir a telinha aqui. Eu dei spoiler para vocês sem querer, tá vendo, gente? Bom, não estou vendo mais, peço a Laura, não estou vendo vocês nem os comentários mais, peço a Laura que me ajude aí agora nesse momento. Rapidinho, eu já vou sair daqui, só isso aqui só para fazer uma introdução. Filosofia de vida. Espiritismo, a gente conhece ele até certo ponto, está disposto para a gente em 5 obras básicas. E a nossa tarefa é estudar e, ao passo que a gente for estudando, na medida do possível, tentar viver aquele ensinamento. E esse viver o ensinamento é a parte que a gente vai dialogar aqui no âmbito da filosofia. Filosofia vem do latim filosofia. Continuando. É emprestado do grego antigo, vai ter aqui uma expressão literária diferente no grego, mas uma expressão sinônima na tradução. Que vai significar amor pela, olha que curioso, sabedoria. Amor pela sabedoria. Vou parar aqui o compartilhamento de tela um pouquinho. Amor pela sabedoria. Alguém aqui quer tentar falar um pouco o que seria uma sabedoria? Só os encarnados.
Bom, vou continuar aqui então. O que ele vai nos dizer sobre essa sabedoria? Oi? Sim. Sim. Uma letrinha mata. Sabedoria. A gente tira o R, como a Laura bem colocou. Sabedoria. Ou seja, o que a expressão está querendo dizer? Existe uma dimensão dentro do Espiritismo sobre o saber. Mas aí vem o Doria, que é o saber viver esse saber. E é aí que o trem começa a ficar complicado. Ou não. Bom, a nossa próxima pergunta aqui para vocês, em relação ao saber, esse sabedoria, será falar para a gente, fazer um relato. É importante falar antes o seguinte: quando a gente fala de sabedoria, a gente não está querendo dizer que todo mundo vai virar espírito puro, não, tá? Quando uma pessoa, ela, no nosso atual patamar evolutivo, consegue agir de uma maneira um pouco mais benevolente, um pouco mais virtuosa, essa pessoa já age com um pouco mais de sabedoria em relação ao que ela estava agindo antes, quando ela consegue agir de uma maneira benevolente e virtuosa. Então, o atual estado que a gente está hoje significa no que a gente entende como fazer algum tipo de boa ação. Ou agir de maneira virtuosa, agir com amorosidade, agir com fraternidade, agir de uma maneira piedosa, benevolente, agir com indulgência, agir com perdão, tanto interiormente quanto exteriormente. E eu quero saber agora de vocês. Vocês conseguem, peço que vocês se lembrem na cabeça, na mente de vocês, um momento da vida de vocês que vocês possam lembrar que agiram com sabedoria. Eu vou dar um relato aqui para vocês entenderem. Enquanto isso, vocês vão pensando, vocês não vão escapar, não. Vou dar um relato. Eu fiz um curso aqui em Minas Gerais, que é de doutor palhaço, parecido, praticamente a mesma coisa que doutores da alegria. Nós nos dirigimos até um abrigo para crianças, onde as crianças ficam morando, porque não tem um adulto ali que possa cuidar delas, né? Vestidos, né, a caráter, com nossos personagens, nós começamos ali a interagir com as crianças. E assim, tem algumas crianças nos abrigos que têm comportamentos um pouco mais grosseiros, um pouco mais violentos, muitas vezes, um pouco mais tímidos, enfim, um pouco mais retraídos. E a gente tem que saber lidar com isso, né? A gente estava lá, o grupo, se articulando com eles, quando, de repente, uma das pessoas, que inclusive era uma das pessoas que estavam nos orientando na atividade, recebeu uma bolada na cara. Uma criança sem ter o interesse em fazer mal à pessoa, querendo brincar, acertar a bola no peito dela, no ombro, uma coisa assim, acertou uma senhora bolada na cara do doutor palhaço. O que vocês acham que ele fez? Qual que vocês acham que foi a atitude dele? Vocês acham que ele gostou? Foi legal? Alguém? Gente? Pessoal, respondam para mim nos comentários. Sim ou não? Com certeza não, né, André?
Com certeza a gente, no exato momento que a gente recebe uma bolada, ou a gente recebe uma crítica, ou alguém nos fere, então naquele exato momento, a reação da gente é de não aceitação, né? É de angústia, dependendo da agressividade de raiva. Então, no primeiro momento, o sentimento sempre não é muito favorável. Precisa ser uma pessoa assim muito serena, muito em paz, muito tranquila, muito evoluída para que no primeiro momento, a gente não está falando depois não, porque às vezes a gente no primeiro momento você tem aquele sentimento, aquele impacto. Aí depois você, não, peraí, eu não posso agir dessa forma. Então sempre o primeiro momento é isso, mesmo que você não reaja, mas assim internamente o sentimento é difícil. Perfeito. Eu quero agora que quem puder, escreva aqui para a gente agora. Quem concorda com a Livânia sobre isso? Ou alguém discorda do que ela disse? Quem puder. Exatamente. E a ação dele, gente, foi impressionante. Não sei se vocês já viram alguém levando uma bolada na cara. Foi impressionante. Como a cara da pessoa ficou vermelha. Na gente que estava lá na hora, a gente ficou com aquela cara. Meu Deus, né? Pensando que o rapaz ia divertir o menino, pegar dar um chacoalhão no menino, né? Só que o rapaz, quem que falou que acho que foi a Livânia, né? Que falou, respirou fundo, e com a cara toda vermelha, voltou a interagir. Depois a gente foi se reunir com o pessoal e eles disseram pra gente, olha, nós não sabemos pelo que aquele menino está passando. A gente não sabe o que ele passou até chegar naquele abrigo de menores. Então, não cabe a gente ter um comportamento agressivo aqui nesse momento. A gente está acolhendo alguém. Então, quando a gente acolhe alguém, a gente pode se frustrar com a reação. Mas aquela reação ela vai ser passageira. E depois, possivelmente, vai dar bons frutos. Vou trazer aqui uma outra experiência para vocês. Se alguém se lembrar de alguma coisa aí nesse momento, pode trazer tranquilo. Aí falar assim, André, eu já vi isso acontecer, alguém levou uma bola na cara e a pessoa correu atrás da outra querendo ver as contas com a pessoa, né? A gente está analisando o momento por um acontecimento naquele momento. Pleonasmo, né? Momento para acontecimento naquele momento. A gente está avaliando o que está acontecendo pelo que aconteceu naquele momento. Momento de agressividade. Não deve ser prazeroso levar uma bola na cara, né? Então, compreensível, principalmente quando a pessoa é mais jovem, quando está numa turma jogando bola, que queira correr atrás para tirar as contas, né? Agora, eu acho muito possível também que dali uma semana, depois que a tatuagem sair da cara, né? A pessoa vai querer, não, bora que você é bom no gol, você é bom na zaga, relaxa, pode vir para cá tranquilo que a gente vai. É só mirar no gol ao invés de mirar na minha cara. E aí você resolve a situação, né? Ok. Aí, isso também é agir com sabedoria. A gente se perdoou porque, no caso que eu estou colocando aqui, a pessoa, ela precisava da habilidade da outra para uma determinada atividade, né? Não foi um perdão espontâneo, foi um perdão utilitário. Mas, o que vocês acham? Entre perdoar e não perdoar tem uma diferença grande, né? Mesmo que seja aquele perdão utilitário, eu vou te perdoar, mas para mim que você faça, né? Aquela coisa, aquele
perdão condicionado. Vou trazer mais uma outra experiência para vocês, de agir com sabedoria. Ainda como doutor Palhaço, eu tive a oportunidade também de visitar um asilo na cidade onde eu morava antes, que era Formiga. E nessa oportunidade eu estava aprendendo a tocar violino. O Lúcio aqui fez uma belíssima leitura para a gente, né, de uma poesia. O pessoal do Projeto Carrossel aqui também conversou com a gente. Laura também, coralista. Lúcio, coralista também. Pessoal aqui também vinculado à arte. Acho que até certo ponto entendeu o que eu vou dizer aqui também. Eu fui até o asilo, estava aprendendo violino na época. A gente foi até um setor do asilo, onde tinha uma idosa acamada. Gente, você sabe o que é uma pessoa acamada, praticamente vivendo em estado vegetativo? Estado vegetativo não consegue se movimentar praticamente nenhum músculo. Mas a idosa não estava em estado vegetativo, ela estava vivendo consciente naquele momento, mas não conseguia sair daquela posição com os bracinhos tudo encolhido assim. Não conseguia, tinha muita dificuldade sobre isso. E eu fui, junto com uma outra doutora palhaça, até esse leito, até onde a idosa estava deitada. E eu comecei a tocar para aquela idosa uma música no violino. A Furelise, não sei se alguém conhece. E assim, pensei eu, essa idosa ela não é obrigada a escutar uma coisa que ela não está gostando. Então vamos dar para ela uma oportunidade para ela falar, você está tentando, irmão, você está tentando, mas violino não é tua praia nessa vida. Pode passar por tudo isso aqui que para mim foi o suficiente, né? Então, fui eu, com essa outra doutora palhaça, e falei com ela assim, bem no canto do ouvido dela, olha, se a senhora tiver gostado, quiser que a gente toque um pouco mais, faça qualquer movimento com o seu corpo. Qualquer movimento com o seu corpo. E a gente vai tocar mais algumas músicas. Se a senhora não estiver gostando, permaneça como se encontra, que a gente vai dar licença e a gente vai sair daí. Gente, ela pisca o olho 3 vezes e faz um movimento com o braço. Ou seja, toca mais. Eu toquei o que eu conhecia e o que eu não conhecia para ela. Toquei o que eu conhecia e o que eu não conhecia. E a gente saiu dali refeito, né? Porque ela estava sem movimento. Ela ficou todo o momento ali que nós estávamos sem qualquer movimento corporal. E o único momento que a gente viu ela tendo um movimento corporal foi na hora que a gente fez a pergunta perguntando se ela queria um pouco mais da nossa presença e um pouco mais do que a gente estava fazendo ali. E aí que a gente começa a entrar dentro de uma perspectiva, né, que nos foi solicitado aqui, que é a filosofia, o espiritismo como filosofia de vida. Eu gosto muito de comparar essa ideia, viu, Laura, com a ideia da mediunidade. Para quem é médium, ou para quem já viu algum estudo com mediunidade, pergunto, nós somos médiums só na reunião mediúnica? Não é. Não somos só na reunião mediúnica médios. De jeito nenhum. Até quando a gente está dormindo, a gente é médium. Pra vocês terem uma ideia. A gente é espírita só dentro da casa espírita? A gente... Perfeito. Eu estou falando Projeto Carrossel aqui que eu não sei o nome. Da pessoa que está com a gente. Se quiser dar o nome, eu posso chamar até pelo nome. Então, ele está falando... Luiz, obrigado. Não, eu chamo André Luiz, olha que bom. Não, me entreguei aqui agora, né? Me entreguei. Não mesmo, exatamente. Nós somos espíritas 24 horas por dia. E isso às vezes pode ser incrivelmente desgastante a gente pensar nessa ideia, porque a gente vai começar a fazer aquela vigilância excessiva, né? Porque na nossa mente é mais fácil errar do que acertar. Mesmo quando a gente age com amorosidade, a gente pode ser que a gente erre, porque ele não sabe como é que vai ser o retorno da pessoa, ou como é que vai ser o retorno da situação que a gente está agindo com um pouco mais de amorosidade.
com um pouco mais de amor. E quando a gente recebe esse retorno, pode ser que a gente haja de uma maneira mais tempestiva. Ou que a coisa ande muito bem para frente, né? E aí que a gente quer começar a entrar nessa seara do espiritismo perguntando: o que é sabedoria? Porque a grande essência e o perfume de ter uma filosofia de vida e viver, que é o caso no espiritismo, vai ser agir segundo essa sabedoria que o espiritismo vai estar orientando a gente pelas nossas vidas. E a gente pergunta: o que é agir com sabedoria? Muito, assim, eu percebi que muito pouca gente aqui quis compartilhar sobre um momento em que teve uma oportunidade de agir com um pouco mais de sabedoria. Eu pergunto até que ponto a gente tem dificuldade de visualizar, de perceber quando a gente age com sabedoria. Pode ser que tenha passado pela cabeça de você que está me escutando um momento na sua vida em que você agiu de uma forma bondosa, uma forma virtuosa, e ficou na dúvida: meu Deus, será que eu estou agindo com sabedoria aqui? Será que eu estou agindo de uma maneira imprudente? Não sei. Não sei, eu não sei confirmar que eu estou agindo com sabedoria, que eu estou agindo com amor, que eu estou agindo de uma maneira benevolente e virtuosa. E é uma pergunta indispensável a gente entender aquele momento que a gente agiu com sabedoria. Esses dois momentos... Oi.
provavelmente foi Camila. O relato de Laura é muito bacana, porque agir com sabedoria externamente é bem mais fácil, e por ser fácil, é bom que a gente faça o quanto puder, né, quando puder, em todas as oportunidades que a gente tiver, por ser um pouco mais fácil. E também a gente tem a agir com sabedoria para dentro, que é o finalzinho do relato que a Laura trouxe. Pelo menos estamos tentando. Pelo menos estamos tentando. A gente está falando aqui bastante na ótica dentro de um trabalho vinculado, né, à assistência social, a um trabalho mais vinculado com a caridade dentro da casa espírita, de compartilhar a alimentação, os casos que eu trouxe aqui também, pessoas que a gente não convive sempre, né? Mas tem uma outra sabedoria que é bastante difícil também, que é agir com sabedoria em família. Aí, meus amigos, a sabedoria interna é muito exigida. Pelo seguinte, nós aqui agora somos 17 pessoas. Dessas 17 pessoas, são 17 pessoas diferentes. Todo mundo aqui vai ter uma maneira de enxergar a vida, uma maneira de viver a vida, né? Diferente. Pelo menos estamos fazendo a nossa parte, exatamente, Luiz. E é esse ponto que a gente quer tocar aqui, falando com que cada um de nós é diferente. Vamos fazer a nossa parte. Que a gente fica muito magoado quando a gente não tem muita receptividade no outro. E quando a gente tenta alcançar essa receptividade e a gente não tem esse retorno do receptivo, né? Que é um momento de acalmar um pouco a alma, buscar forças dentro da gente de continuar caminhando ante aquilo que não foi possível fazer com o nosso irmão. Então, aquele momento de continuar a nossa caminhada. Isso também é agir com sabedoria, ter paciência para que aquele irmão ou aquela irmã tenha o momento dela também de despertar. Considerando que a gente tem vários despertar durante a nossa vida. Quando a gente tem aquele insight, ou quando a gente tem uma mudança de comportamento que é bastante evidente, é uma mudança de comportamento. É a nossa filosofia de vida agindo na nossa vida. Seja a gente espírita, seja a gente católico, seja a gente evangélico, seja a gente mesmo ateu. Nesse momento, a gente está agindo com sabedoria. Quando, de alguma maneira, essa essência de amorosidade, essa essência de carinho, de afeto, ela está sendo expressada, né? E nesse ponto a gente quer lembrar de uma questão do Livro dos Espíritos, que aliás é a questão número 5. Acho que todo mundo, quando a gente vai falar de fazer
uma boa ação, de agir com sabedoria, enfim, de ter algum trabalho no bem, seja dentro da família, seja da casa espírita, seja com alguma instituição, uma ONG, né? A gente sente um apelo de tentar, tá, eu gostaria de ajudar, mas como é que eu faço isso? Essa expressão do nosso pensamento, ela vai nos permitir dialogar com a questão número 5 do Livro dos Espíritos. Essa questão vai dizer para a gente que toda a humanidade, todo habitante da humanidade, não importa o quanto o comportamento dessa pessoa esteja mostrando o contrário ou esteja mostrando o correto, vai mostrar isso, que todos, de alguma maneira, temos a ideia da existência de Deus. Sentimos isso dentro de nós, né? Que Deus existe. Se assim não fosse, de onde lhes viria esse sentimento se ele repousasse sobre o nada? Então é sinal que, sobre formas diferentes, percebam, até a negação da existência de Deus é uma forma de sentir Deus. Portanto, para a gente que acredita que há um Deus, então a gente tem a oportunidade de senti-lo. Sentir a Deus e também sentir a Jesus, que é a nossa referência principal. Mas eu não estou aqui falando exatamente de conhecer o sentido histórico de Jesus, ir lá conhecer, tentar aprender hebraico, aramaico, pegar o grego, tentar entender a cultura de Jesus, não estou falando disso. É da gente perceber Jesus como um amigo, que é o que a gente fazia na mocidade. Melhor, a gente faz na mocidade, agora parou porque não está podendo encontrar presencialmente. Quando eu estou na mocidade encontrando com os jovens e com os evangelizadores também, com os trabalhadores em geral que estão lá, a gente faz uma roda. E nessa roda a gente tenta, naquele momento, desenvolver uma relação afetiva com as pessoas que estão ali, independente de quem seja a pessoa, independente do que essa pessoa está dizendo. Inclusive, acolhendo tudo que essa pessoa está falando. A gente já recebeu cada feedback que foi uma coisa maravilhosa. Eu falo dentro do ponto de vista da crítica e também dentro do ponto de vista do gostei, né? Então, a gente chega nesse ponto em relação à existência de Deus. E como é que a gente está percebendo a existência de Deus? E, ao perceber a existência de Deus, como é que a gente está vivendo com espiritualidade? Vivendo com virtuosidade. Aí que o Espiritismo ele tem que viver na gente, dentro da gente e nos nossos atos, como filosofia de vida. Para isso é importante saber, conhecer Pentateuco, conhecer as revistas espíritas, mas como é que eu vou saber e o Doria, que é viver isso com uma atitude sã, uma atitude lúcida? Como é que eu consigo perceber? Será que a gente tem refletido sobre isso? Ou será que tudo quanto é ato que eu estou cometendo, e, aliás, agora, nesse momento de pandemia, é muito compreensível que a gente possa estar sentindo isso, né? Eu estou fazendo alguma coisa, parece que nada que eu estou fazendo é alguma coisa boa, é algo bom, é algo que me deixa aliviado, me deixa saciado. É muito natural que a gente esteja nesse momento. Mas não é verdade. Não é verdade. Nós, durante o nosso dia, temos variadas oportunidades aí de agir segundo os nossos valores. A gente tem valores do que a gente acredita ser certo e errado. Está lá no Livro dos Espíritos, o bem e o mal. Aliás, para quem tem interesse pela área da filosofia, dentro do Livro dos Espíritos, a primeira parte é muito semelhante ao que a gente vai encontrar na literatura de Sócrates, ao que a gente vai encontrar na literatura de Agostinho, Santo Agostinho, ao que a gente vai encontrar na literatura até mesmo de Tomás de Aquino, na literatura de Aristóteles. Muito semelhante mesmo, porque eles vão estar lidando com a ideia de bem e mal. E o Livro dos Espíritos, ele vai com a gente até certo ponto nisso, né? Para perceber se eu estou agindo conforme os meus valores, aquilo
que eu vou acolher como sendo real, como sendo realidade, uma verdade na minha vida, e aquilo que não representa aquilo que eu sou, ou aquilo que eu estou trabalhando para ser, né? Então aí a gente vê alguém se lembra como é que é o bem e o mal lá no Livro dos Espíritos? O que é o bem? Lá no comecinho do Livro dos Espíritos. O bem é quando a gente se aproxima de Deus, quando a gente tem as nossas atitudes segundo as leis divinas. E quando é que a gente faz o mal? Quando a gente começa a se distanciar dessas leis divinas. Oi? Laura? Quem quer? Pode falar, então estamos atentos aqui. Você quer falar? Quem que é, Laura? Sua avó mesmo? É a Cristiane? Peraí, viu? Tranquilo, tranquilo. Oi, André. Amália, oi. É um prazer imenso ver e ouvir você outra vez. O que eu estou querendo dizer é que eu entendo que a sabedoria ela está muito ligada à caridade. Quando nós analisamos por esse prisma, nós podemos observar que a sabedoria ela não pode estar desconectada da caridade, andar para e passo. Você nunca vai encontrar um sábio que seja descaridoso. Isso faz com que o restante venha junto, porque nós estamos fazendo uma sabedoria consciente de que vai dar aquilo, vai trazer um tremendo resultado para aquilo que nós estamos desejando fazer. Trabalhar com sabedoria é uma coisa muito cativante, mas muito difícil também de se conviver. Eu estou no movimento espírita há 44 anos e posso dizer a você nem tinha nascido ainda, quando eu comecei a trabalhar no movimento espírita. E posso afirmar a você que não podemos trabalhar com sabedoria, agir com sabedoria, se nós não tivermos em nós esse sentimento tão maravilhoso que é a caridade. Eu poderia ficar aqui citando N casos de sabedoria, porque faz 44 anos que eu junto história. Mas eu vou contar um caso rapidinho que aconteceu no Humberto de Campos em outubro passado, no Dia das Crianças. Nós recebemos doações de muitos doces para distribuir com as crianças. Mas ficamos pesarosos porque nós sabíamos que o doce pode provocar cárie nas crianças. E então ficamos pensando como solucionar esse problema. Distribuir ou não distribuir os doces para as crianças. Mas aí nós oramos e Deus nos enviou uma ideia, uma intuição de pedirmos a alguém kits de escova, pasta de dente, sabonete. E tem um colaborador da instituição que em determinada data ele entra em contato conosco
para perguntar o que nós queremos. E ele entrou no dia seguinte, perguntando o que nós estávamos precisando para colocar na bolsa de presente das crianças. E Livânia disse a ele, nós estamos precisando de kits com escova de dente, com pasta de dente, com sabonete. 50 kits, né? 50 kits. Ele, no passado, uns 2 dias, ele chegou com 50 kits com tudo isso. Então, nós ficamos assim, maravilhados. Nós não íamos deixar de dar os doces, porque íamos ficar com esse peso na consciência da carne nos dentes das crianças. Então, distribuímos os doces e o kit de limpeza para vir depois. Acho esse momento de sabedoria muito, muito importante. E por que eu acho ele importante? Porque uma pessoa teve a oportunidade de fazer a caridade, doar 50 kits de limpeza bucal para que a gente pudesse distribuir os doces para as crianças. Então, no meu entender, a sabedoria, a sabedoria não, é a sabedoria, né? A sabedoria anda para e passo com a caridade. Um beijo de luz para você, André. Ô, minha querida, gratidão pelo relato, viu? É muito bonito a gente ver como é que a espiritualidade, a providência divina se articula e nos inspira a contribuir na nossa atitude, né? Também de recorrer aos irmãos que querem ali estar contribuindo com a gente com o trabalho desse auxílio, tanto material quanto espiritual, aos irmãos que os dois âmbitos são igualmente necessários, né? E eu vou pegar essa fala da Livânia, desculpa, da Amália, e vou conectar essa palavra que ela disse, caridade, e o exemplo que ela deu, uma maestria danada, pegar com a carta de Paulo aos Coríntios. Porque a caridade, ela tem um irmão. Permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Então, a gente vincule sempre, como a Amália trouxe no comentário dela, a caridade ao amor. Porque as coisas começam a fluir quando a gente vê assim. Mas aí a gente começa a envolver a caridade e o amor com expressões um pouquinho mais delicadas, que é dentro de nós. Por exemplo, muitas vezes em alguma questão familiar, alguma questão com os amigos, né? Como a gente chegou aqui a falar outras vezes. A gente tenta agir com caridade e com amor, mas a gente se depara com uma dificuldade que é muito provável que dentro das casas espíritas, com o trabalho socioassistencial, a gente vai se deparar pouco com ele, que é a ação do tempo. E saber entender a ação do tempo. Muitas vezes não vai depender daquela pessoa com que a gente está sendo caridoso, com que a gente está agindo com amorosidade, também uma mudança de comportamento dentro dessa sabedoria, dentro de uma filosofia de vida alternativa, em que essa pessoa, ela vai agir com um comportamento que seja, a palavrinha que a gente vai dar um spoiler aqui, mais saudável para ela. E aí a gente vai começar a trabalhar a ideia de bem e mal, né? Bem é a maneira como a Amália falou e ressaltou que a instituição espírita Humberto de Campos agiu com essas crianças. Vamos dar doces, vamos dar guloseimas às crianças, mas pode dar algum problema dentário. A Amália me fez lembrar que quando eu estava na mocidade da cidade de Formiga ainda, e nós fizemos uma parceria
com uma organização aqui local na época que se chamava Interact. O Interact está localizado dentro do Rotary Club. Está presente em muitos municípios do Brasil. É uma organização social, né, sem fins lucrativos, espontânea, autônoma, que desenvolve trabalhos pela mesma busca que a gente está fazendo também dentro da nossa casa espírita, tentando auxiliar, sermos úteis aos nossos irmãos. E quando a gente fez a parceria com eles, foi muito interessante. Eles conseguiram, acho que foi 50 ou 70 cestas básicas e pediram a nossa ajuda para distribuir dentro de uma comunidade carente. Vila dos Sapos, se não me engano, é a comunidade lá em Formiga. Nós fomos até a comunidade e aí nós nos deparamos com um desafio. Vamos distribuir a cesta básica para aquelas famílias que a gente percebe que estão ali numa situação de necessidade, de vulnerabilidade social. Mas será que elas têm gás para arrumar o alimento? Será que elas têm óleo ali para tratar o alimento? Mas principalmente, será que elas têm gás ali para preparar o alimento? Ou a gente vai dar uma cesta básica e elas não vão ter como se organizar sobre aquela cesta básica? E às vezes, preparando um alimento que não vai fazer muito bem para essas pessoas. E aí a gente começou a se organizar, conversamos com algumas instituições municipais e conseguimos disponibilizar, uma ajuda financeira também para comprar gás para algumas famílias carentes. Laura, quer falar alguma coisa? Para o webcam aí? Não? Tá, trouxe esse exemplo, então, para a gente ver que a gente sempre pode fazer o bem. A gente veio fazer o bem distribuindo as cestas básicas. Só que a gente percebeu que havia mais o que fazer ali. Tinha mais necessidade. Então a gente se organizou para tentar alcançar a necessidade. Então a gente tentou ali se articular com sabedoria, saber como é que a gente vai resolver essa situação toda. E a gente tentou se articular. E aí eu novamente vou trazer isso para dentro do nosso ambiente familiar. Porque como saber, dentro do meu ambiente familiar, que eu estou agindo bem ou que eu estou agindo mal? Vou falar para vocês um segredo que ele começou lá em Sócrates. E a gente vai ver ele também em Jesus, vai ver ele com a doutrina espírita também, mas eu vou falar de uma maneira diferente para vocês. A maneira como você está hoje construindo uma relação com seus familiares está te fazendo bem ou está te fazendo mal? Você se lembra da questão do Livro dos Espíritos? Como é que eu me aproximo do bem? Como é que eu me aproximo do mal? O bem é tudo que está conforme a lei de Deus. O mal é tudo que vai estar nos separando dessas leis. A relação que está hoje dentro da casa de vocês com a família, que eu acho que é o lugar que a gente está sendo provocado a repensar os nossos comportamentos, esse que vos fala que eu diga, a gente está conseguindo ter uma relação saudável dentro de casa? Com os nossos familiares? Ou com os nossos amigos, né? Tem gente que está vivendo em república. E aí, André, eu estou pensativo, ou estou pensativa, porque a princípio sim, mas poderia estar melhor. É o agir com sabedoria. O que eu posso fazer para melhorar isso? Ou, se não está bom, o que eu posso fazer para melhorar aquela situação? O que a gente pode fazer? O que a gente tem feito? Porque quando a gente pensa nisso, a gente se coloca num lugar muito vulnerável. Olha, de repente, tudo que eu conheço, tudo que eu estudo, o saber. O meu saber, ele ali não conseguiu me ajudar nesse ponto. Quando o saber
ele apresenta nosso saber, aquilo que a gente sabe, está apresentando algumas limitações, é hora de procurar a experiência de pessoas com mais sabedoria, que estão hoje vivendo bem, né? Que estão hoje vivendo bem, tendo um ambiente de vida melhor. E a gente vai ver, muitas vezes, que essas pessoas procuraram referências. O que eu digo por referências? Obviamente, eu estou falando dentro de um aspecto espiritual também, mas procuraram a ajuda de um psicólogo, procuraram uma ajuda terapêutica, seja dentro de exercício físico para aliviar um pouco a ansiedade, enfim, seja uma ajuda profissional aí que seja para conseguir alcançar um pouco mais de equilíbrio, que é o que a gente está sendo muito provocado, né? Quando a gente fica tanto tempo dentro de casa, ou convivendo tanto tempo com as mesmas pessoas, surgem conflitos. É natural, porque como a gente disse no início, nós, essas 18 pessoas que estamos aqui agora, nós somos diferentes. Então a gente tem que aprender a viver com quem é diferente da gente. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes a pessoa é diferente e a pessoa é custosa. Aqui mesmo a gente fala custosa. Uma pessoa que pode ser que seja difícil de conviver com essa pessoa. E nós temos que perceber qual que é o momento daquela pessoa. E qual que é o nosso momento de vida. E isso também é agir com sabedoria. E aí a gente vai começar aqui para os nossos acordes finais com uma pergunta. Nossa, André, falou sabedoria, o estudo inteiro, desde 15 para 5 aqui falando de sabedoria. Chega? Nossa Senhora. Lembra daquele jovem, lá atrás que eu falei da mocidade? Falou assim, tô aqui porque meu pai e minha mãe estão me obrigando a vir. Não vinha, ficava em casa jogando videogame. Na verdade, deixei o jogo no pause lá. Assim que eu voltar, eu vou começar a jogar de novo. Né? Mas houve uma percepção no grupo de evangelizadores daquela casa espírita para mudar aquela realidade. E a gente começou a construir uma relação mais afetiva com esses evangelizadores, mais amorosa, envolvendo a caridade nesse aspecto, mas também o aspecto que Paulo nos fala aqui também da amorosidade. E de repente, a gente tem a notícia dos pais desse jovem. André, ele está me pedindo para ir na mocidade. O que vocês fizeram com meu filho? O que vocês fizeram com ele que está querendo ir na mocidade agora? Olha, a gente agiu com amor, a gente agiu com fraternidade. A gente quis agir com ele de uma maneira mais fraterna, mais afetiva. Dar uma liberdade para eles expressar os sentimentos deles e também, dentro, aliás, do que eu acho que a Laura vai conhecer aqui, né, que é a comunicação não violenta, também falar de nossa parte para ele. Algumas das nossas inquietações com ele, ali com a gente na hora do estudo. Nós demos essa liberdade para ele. E aí a gente vai para o porquê. Que é o que a gente, nosso momento aqui, o porquê agir com sabedoria. E eu queria muito que isso ficasse bem gravado na gente. Até entendo que agora possa ser um momento mais introspectivo para todos nós. Mas o que eu queria dizer aqui, para a gente começar a finalizar, do porquê é, por que agir com sabedoria? Porque agir com sabedoria nos faz bem. Nos promove saúde física, psicológica e espiritual. E é para essa saúde que a gente precisa arrumar, de alguma maneira. Estou brincando com uma amiga minha ontem. Olha, eu fiz uma limpa no meu Instagram, eu seguia 2.500 pessoas, eu acho. Eu fiz uma limpa, agora eu estou seguindo, acho que é 1.700. Porque eu estava vendo story de muita gente saindo sem necessidade, indo passear para os lugares sem necessidade, tendo comportamentos que não eram saudáveis para o momento que a gente está vivendo. O que eu fiz? Eu me libertei disso. E comecei a me sintonizar com pessoas que estão na minha sintonia de cuidado mental e físico comigo mesmo. E a questão, esse tipo de cuidado
ele tem esse ponto dolorido, porque muitas vezes eu vou me afastar de pessoas que eu não gostaria de me afastar. Mas são pessoas que naquele momento não estão me fazendo bem. E eu lembro da nossa querida conterrânea, Dona Ivone. A Dona Ivone, que aliás, como o nosso querido Chico, né, foram muito ligados, ainda que nos bastidores, mas foram muito ligados, usaram o Espiritismo como filosofia de vida de uma maneira intensa e profunda, e densa para a gente, que é uma beleza de experiência de vida. Ela estava com o Dr. Bezerra, a Dona Ivone, em um desdobramento, estava na entrada de um barzinho. E falou assim, ó, não rola de eu entrar aí dentro, não. Tem uns negócios acontecendo espiritualmente aí que tá complicado. Eu não dou conta, não. Ou seja, ela percebeu que ela tinha uma limitação. E é importante que a gente perceba até onde vai as nossas limitações ou até onde vai o nosso conhecimento. O que Bezerra de Menezes falou para Dona Ivone? Você vai se preparar, porque quem está lá dentro também precisa de cuidado, precisa da tua vibração. Então se prepara para você poder fazer esse trabalho. Se no momento presente a gente está enfrentando alguma situação de vida em que a gente não consiga estar superando, não faz mal nenhum a gente recuar um pouquinho. A gente fala, ó, agora não consigo, não dá, nesse momento eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que me preparar para mais para frente enfrentar isso. Nesse sentido, o Espiritismo também é filosofia de vida. Aliás, isso é uma grande inquietação, tanto da doutrina espírita, quanto da filosofia. Porque os filósofos eles vão estar nos falando o seguinte, a sabedoria, no caso a filosofia, que é uma ciência materna, né, que da filosofia várias outras ciências foram sendo criadas, né? Mas os filósofos se depararam com o seguinte, olha, existe uma limitação, e essa limitação está na capacidade do filósofo entender a vida. Então, quando aparece a limitação, eu também estou me deparando ali também com os vícios. E aí eu tenho que saber como lidar com esses vícios. E a filosofia, o Espiritismo tem nos falado com a pluralidade das existências, ou com a reencarnação, que a melhor maneira de enfrentar problemas é agir com sabedoria, mas também respeitar o tempo de cada um, de conseguir passar pelas suas próprias transições íntimas, como a gente está passando agora uma transição dentro do nosso planeta Terra. Né? E acho que era mais ou menos isso que a gente queria trazer de reflexão. Esse porquê agir com sabedoria, porque agir com sabedoria nos faz bem, agir com sabedoria nos fazer bem, agir com sabedoria é nos querer bem. E há também uma sabedoria em como fazer bem a nós mesmos. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Gente, se a gente não conseguir se amar, a gente vai ter muita dificuldade de fazer isso com o nosso irmão. Portanto, sintonizar com as leis de Deus, que é amar a Deus. Não sei se a proposta da Laura, quando o Cauê falou, era de trazer uma coisa tão assim introspectiva, mas eu acho que o momento que a gente está passando, com os desafios que a gente está enfrentando, esses momentos eles têm nos provocado, né, a enxergar o Espiritismo no nosso cotidiano, nas nossas ações diárias de vida, e perceber dentro do nosso ato, dos nossos atos, na expressão das nossas escolhas, o que nos tem feito bem e o que nos tem feito mal. E quanto mais a gente se vincular ao que nos faz bem, com sabedoria, mais a gente vai conseguir se aproximar de um momento de superar aquilo que nos faz mal. Meio lógico isso, né? Mas é incrível como a gente precisa ouvir isso repetidamente. E é isso, Laurinha.
Deixo aí uns 10 minutos abertos, se alguém quiser dar um feedback, eu estou sempre aberto para saber o que o pessoal achou do estudo, o Luiz que está participando com a gente, Elisete também falou que é de Apucarana aí, né? O pessoal que ainda não se manifestou, se quiser falar alguma coisa nos comentários, alguma coisa que chamou mais atenção, tá? Tempo de vocês. André, aproveitar mais uma vez, agradecer a sua presença. O estudo foi maravilhoso, né? Tenho certeza que levou a todos nós a grandes reflexões. Fica o convite aqui para outras oportunidades. Eu gosto sempre de ouvir você falar, né? Não só nas suas lives, como também no home office. Então, para nós, da Instituição Espírita Humberto Campos, foi um prazer imenso tê-lo na tarde de hoje, né? Compartilhando com os nossos jovens, compartilhando com todos os presentes aqui, essas reflexões, né? Sobre a filosofia de sermos espíritos. Então, muito obrigado mais uma vez. Aproveitando a fala de Livânia, ela me lembrou, acho que eu falei, não, foi com outra pessoa, mas Laura também está sabendo, inclusive foi Lúcio que falou com Laura no grupo, né? Lúcio, não, foi Livânia mesmo, né? Só falta o vídeo de Laura agora, né? É exatamente isso. Dentro dessa perspectiva de nos conhecer melhor, nos aproximarmos, conhecer um pouco melhor das nossas histórias, um grupo de trabalhos de pessoas espalhadas pelo Brasil, né, começou uma pesquisa, vai acabar que está sendo desenvolvido um e-book dessa pesquisa, mas a gente está numa etapa agora que é de fazer um mapeamento da juventude espírita brasileira. Então, vou até pedir para a Laura colocar depois o arroba para mim. A gente tem nesse arroba, nesse IG, um link com um formulário, e desse formulário super facinho de preencher, você vai se deparar ali com perguntas que estão ali te indagando sobre algumas características da sua mocidade da espírita, e tem também sobre a evangelização espírita. Então, a gente faz o convite, todo mundo aqui conhecer juventudes, mocidades espíritas diferentes, ou estiver participando de uma mocidade espírita em outro estado, né? Aí lá, no arroba Mapa Juventude Espírita, vê o formulário, vê o pessoal que está mandando o vídeo. Se você quiser também contribuir com vídeos, a gente está à disposição também. Acredito que a Laura não está isenta ainda não, tá? Laura, Lúcio, aí não estão isentos ainda não, tá certo? Então, a gente está se articulando em mais ou menos 4 meses. Vou dar um spoiler para vocês que a gente ainda não colocou na página. A gente, em fevereiro, que é o mês mais curto do ano, nós tivemos 96 preenchimentos. 96 mocidades, juventudes espíritas diferentes foram catalogadas. E a gente vai estar sistematizando todas essas informações e mostrando todas essas informações na página agora em março. Em março, no final de março, no começo de abril, a gente vai fazer o mesmo movimento. Então, quem tiver curiosidade, aliás, por caridade, por amor, vão lá na página, vou por apelação mesmo. Por caridade, por amorosidade, se vocês puderem ir lá na página, divulgar o formulário, entre outras pessoas que vocês conheçam que têm a mocidade, vai ser muito precioso, muito valioso para o grupo de trabalho que está desenvolvendo essa pesquisa. Agora é isso, acabou mesmo. Laura, eu só queria falar aqui que eu não aceitei. Você me falou que era para fazer. Você me obrigou a fazer.
Bom, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos. Vamos procurar ficarmos tranquilos, serenos, para que nós possamos entrar em contato com os espíritos amigos e benevolentes que acompanham todos esses trabalhos, todos os projetos que são realizados em benefício da doutrina espírita. Então, temos vários projetos aqui presentes. Nosso sentimento de gratidão. Vamos respirar profundamente. Senhor Jesus, divino e amado Mestre, nós estamos aqui encerrando mais um trabalho na tarde de hoje. Quantos conhecimentos, quantas reflexões, quantos aprendizados. Abençoe esse grupo aqui presente, as suas casas que se fizeram representar. Abençoe todos os projetos. Abençoe todos os trabalhos de divulgação, de amparo e de acolhimento da doutrina espírita. Que Maria de Nazaré abençoe a todos os lares e todas as famílias aqui que se fizeram representar. Que a paz do Mestre Jesus permaneça nos corações de todos nós e que possamos compartilhar esse sentimento de paz e de amor. Hoje, em especial, temos um aniversário de Cauê. Se mais alguém no dia de hoje aqui presente também está comemorando essa data tão importante em nossas vidas, sinta-se abraçados. Que Cauê receba toda a luz, toda a paz, toda a força para continuar com o seu projeto de luz. Que o nosso caminhar possa ser sempre voltado para a luz. E nessa jornada que possamos nos encontrar várias vezes, nesse processo de colaboração, nesse processo de amor e de amparo. Então, Cauê, e todas aquelas pessoas que completam o aniversário na data de hoje, que Jesus coloque as suas mãos dadivosas sobre todos os aniversariantes, em especial hoje, sobre o nosso irmão Cauê. E assim, Senhor, nós encerramos em teu nome, em nome de Ismael, o mentor espiritual do Brasil, tão carente e vivendo um momento tão difícil. Em nome de Humberto de Campos, o mentor espiritual da instituição espírita Humberto de Campos, e os mentores espirituais de todas as instituições aqui presentes, e os nossos mentores espirituais, nós damos por encerrados os trabalhos da tarde de hoje, porque nós sabemos que não só nós, mas várias instituições se reuniram para o trabalho de amor, de estudo, não só em Sergipe, mas em todos os estados do Brasil. Obrigado, mestre. Abençoe André. Abençoe a todos os divulgadores da doutrina espírita, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Assim seja. Boa noite. Gente, Boa noite. gratidão mais uma vez. Abraço em todas e em todos aí. Um abraço. Tchau, tchau. Caloninha. Valeu, André. Obrigado, Ito. Um abraço, querido. Tchau, tchau.